Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao especial Imposto de Renda 2021. É isso mesmo, pela primeira vez o Atual fazendo uma live especial sobre o tema Imposto de Renda. Esse ano a gente está acompanhando aí um ano de pandemia, tem muita novidade, tem algumas dúvidas, tem muita coisa para se conversar e nada melhor do que uma especialista. Por isso aqui comigo, Joira Lima, contadora e sócia proprietária do Lima Contabilidade. Joira, boa noite, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda. Boa noite, Renan, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, Renan. E então, todo ano há muitas dúvidas sobre esse assunto, né, Renan? E esse ano mais ainda por causa da pandemia. E, infelizmente, a cada ano que passa, a gente vem tendo mais contribuintes pagando impostos, porque a nossa tabela, desde 2015, está com uma defasagem muito grande. De acordo com os auditores da Receita Federal, a gente está em 113% de defasagem. Os nossos governantes vêm falando que vai ter uma mudança há muito tempo, mas a gente não vê essa mudança. Não existe nada assim quase certo de que vá mudar, de que vá atualizar? Eles só prometem, Renan, só prometem. E é por isso que desde 2015 vem, né, só esse valor aí, que eles falam a isenção de R$ 28.559,70 e parou nisso, sabe? Então, é onde as pessoas pagam mais impostos, a restituição diminui, né? E as pessoas reclamam, até na hora de chegar a fazer imposto de renda, fala assim, ai, mas Joira, por quê? Por quê, né? Daí eu tenho que voltar a explicar, né, tudo certinho o que está ocorrendo, daí a pessoa entende. Entendi. Mas infelizmente está acontecendo isso. Joira, vamos ao principal. Quem deve declarar esse bendito imposto de renda? Como é que é? Como que eu sei se eu devo ou não devo? Como é que é? Certo. Eu vou falar os itens assim que é o ponto-chave, tá? Quem recebeu rendimento tributável, que a soma foi superior a R$ 28.559,70. Se foi tributável esse valor ou mais, é obrigado a declarar, não tem saída. Quando você fala rendimento, o que isso quer dizer? Salário, empresa, sou sócio de empresa? Tudo que for tributável. Geralmente, quando você é assalariado, né, ou que nem você falou, você recolhe o INSS lá e tributa, né, também. Autônomos também que recolhem o INSS, é tudo tributável. Então, desde que você tenha esse rendimento que é tributado lá na Previdência, tributado na fonte e atinge esse valor, você já é obrigado a declarar. Ok. Tá? Se você recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, ou que foi tributados exclusivamente na fonte e atingiu R$ 40 mil ou mais, também. Entendeu? Mesmo que for o isento. O que seria isso no caso, né? Que muita gente também me pergunta. Seria no caso assim, vamos supor que você fez recebeu uma herança, entendeu? Uma herança, se atingir os 40 mil, você já é obrigado a declarar isso aí. Ok. Se eu recebi uma doação, em ano de pandemia a gente viu muita empresa doando, muito empresário doando, eu recebi uma doação. Se atingiu 40 mil, você é obrigado a declarar. Ok. Tá? Vamos supor, também se você fez alguma ação trabalhista, entendeu? E atingiu esse valor, mesmo que é isento, atingiu 40 mil? Ganhei uma ação na justiça. Você também é obrigado a declarar. Outro caso, ganho de capital sobre alienação de bens ou imóveis. Tá? O que seria isso? Você vendeu um bem, você tinha uma casa e você pegou, na escritura estava um valor e você teve um lucro em cima daquilo. Ou um automóvel, é muito difícil você ter um ganho em cima de um automóvel, tá? Mas vamos supor que teve. Daí também você tem que pagar imposto sobre isso. Ok. Tá? Em relação à atividade rural, quando você teve uma receita bruta superior a R$ 142.798,50, também você é obrigado a declarar. Ou, se você não atingiu esse valor na atividade rural, mas deseja compensar prejuízo no ano posterior, entendeu? Porque às vezes dá algum problema na colheita, alguma coisa assim, né? Okay. Mas daí você declara para o ano que vem você fazer o prejuízo, tá? Se você teve posse de propriedade ou bens que atingiu R$ 300 mil,
também tem que declarar. Eu não tinha casa, comprei uma casa de 350. Isso. Ok. Lembrando que é o que está na escritura. Ah, tá. Tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Joira, mas a minha casa não, minha casa vale 500 mil, entendeu? Mas às vezes você tem que olhar o que está na escritura. E outra coisa que muita gente me fala também, ai, mas eu tenho que valorizar minha casa no imposto de renda. Minha casa está super defasada o valor, você não pode fazer isso, gente, não faça isso. Você só pode fazer isso se você tiver notas fiscais que comprovem isso, entendeu? Porque se o fisco vier atrás de você, a Receita Federal vir, você tem que comprovar isso com documentação. Ok. Tá? Outra coisa, quando a pessoa passa a ser residente no Brasil, é do exterior, né? E vem residir no Brasil, também... Independente do valor que ele trouxer? É só até ela poder ter essa, tá. né? Entendi. Ficar certinho no Brasil. Então, com o CPF e tal, né? Pra ela legal. poder Mesmo ficar que ela não trouxe corretamente. nada, trouxe só a mala no bolso. Ela faz para a Receita Federal ver que realmente ela tá aqui, entendeu? Ok. E tem uma coisa também, que quando você opta pela isenção do ganho de capital, isso aí é quando você tem um imóvel, um único imóvel residencial, que você vende ele no máximo por 440 mil. Daí, você, em 180 dias, você vai lá e compra um outro imóvel. Você fica isento do ganho de capital. Certo. Entendeu? Mas você tem que ter um imóvel só. Não pode ter mais, tá? Ok. E daí agora é o grande problema que tá tendo esse ano, que é a novidade do auxílio emergencial, gente. Esse assunto tá dando buchicho. Tá. Como é que tá, Júlia? Todo mundo que declarou auxílio todo mundo que recebeu o auxílio tem que declarar? Não, gente, o que tá acontecendo é assim. Vamos supor, você recebeu auxílio, mas você não teve renda nenhuma. Não, quanto a isso você pode ficar tranquilo, não precisa devolver. Mas se você teve um rendimento além do auxílio, daí você já fica esperto e vê o quanto foi esse rendimento. Se o rendimento for igual ou maior a R$ 22.847,76, daí você já tem que declarar o imposto e devolver o auxílio. Entendi. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo hipotético. Uma pessoa trabalhou janeiro, fevereiro e março, que a pandemia começou em março, certo? Uhum. E ali nos 3 primeiros meses ela ganhou 8 mil por mês, 8,816, com mais 8,24. Passou. Só que aí ela ficou de março em diante sem trabalhar, desempregada, e pegou auxílio. Uhum. E aí? E aí que ela vai devolver e vai pagar. Caramba, ela tem que devolver o auxílio e tem que declarar imposto de renda. Não tem saída. É um absurdo, Renan. É um absurdo. E como é que está gente. sendo feito esse processo de devolução, Júlia? Como é que está sendo? A pessoa vem até a mim, eu estou jogando lá no sistema, declaro, e na hora que a gente envia a declaração, na hora já sai para a gente emitir o DARF integral. DARF é tipo um boleto. É um boleto que sai, né? Numa única guia, para a pessoa pagar o valor inteiro. Caramba, entendi. Entendeu? Daí a gente até... porque assim, em todos os lugares falava que o contribuinte não pode parcelar tal, mas mesmo assim eu peguei e liguei na Receita Federal, entendeu? Eu falei assim, mas realmente não tem como, Porque gente. tá dando em torno de 2.000, do 2.200? De 3 mil para cima. Um valor alto. E quem que era mãe, né, mãe solteira, assim, chefe de família, né, que eles falam, o valor era 6 mil reais. Imagina você devolver nessa pandemia 6 mil reais, Renan. 6 mil. Não tem chance de reverter essa decisão. Então, eu acredito que eles não vão ter saída. Porque assim, a guia tá saindo com pagamento por 30/4. Entendeu? Então eu acredito, bom, eu falo isso por mim, tá? Não vi nada, às vezes não saia nada. Mas assim, depois do 30/4, eles veem que ninguém pagou, e aí? Eles vão ter que fazer alguma coisa, gente. Não tem como. Entendi. Outra situação, ainda sobre o auxílio. Tem um filho de 20 anos. Ele recebeu o auxílio, eu não. Mas ele tá como meu dependente na Receita. E aí? E aí que ou você não declara ele como seu dependente e tenta correr o risco de eles não virem atrás de você. Porque se você declarar ele como seu dependente, você vai ter que devolver. Não tem saída. Entendi. Na hora que você coloca lá dependente, o próprio programa da Receita fala que o seu dependente recebeu auxílio indevido e tal, entendeu? Entendi.
Joera, dentro do assunto de dependente agora, quem eu devo colocar como dependente? Por exemplo, eu sou casado, mas não sou no papel. Ou eu assumi o filho da minha esposa e ele não tem o meu nome. Como é que é isso? Então, em relação a dependentes, tem, assim, vários casos, mas o que a gente mais vê você tem, além dos filhos, né, que você tem, assim, de sangue mesmo, ele tem que ter até 21 anos, Ok. ou até 24 anos estudando, tá? Ok. Cursando algum curso. E agora, eu sempre falo para a pessoa, verifique se o seu dependente realmente compensa colocar na declaração. Porque se ele tiver uma renda, não compensa. A maioria não compensa, tá? Porque se você sempre tem que, se colocou o dependente, tem que colocar o rendimento dele junto. Entendi. Né? E colocando o rendimento dele junto, vai somar aquilo aonde vai aumentar a alíquota de imposto. Então tem que verificar, muitas coisas para estar se verificando, tá? Então seria filhos, no máximo até 24 anos, se estiver estudando, esposa, né? Pode colocar também. Se você tiver a guarda de uma criança, mas tem que ser guarda judicial. Ok. Pais ou avós que ganhem menos que o rendimento. Lembrando sempre do rendimento, tá? Tá, esse rendimento é aquele de 22 mil que a gente falou. De 28.559,70, tá? E também, se você tiver alguma pessoa que seja incapaz mentalmente, alguma coisa assim, que você seja responsável dela também, né? Seria esses casos, Renan. Ok. Joera, a gente vê muito falando que existem 2 modelos de declaração, a simplificada e a outra. Qual que é a diferença? Como é que funciona? Sim. A simplificada que eles falam é que assim, é quando não compensa abater as despesas, entendeu? Que seria mais com despesa com saúde, né? E dependentes, quando é o caso, e instrução, que é parte de estudo, assim, né? Agora, se você não tem tantos gastos com isso, não compensa mesmo. Daí você faz a simplificada, que daí você não adiciona isso. Mas eu sempre falo para o cliente, se você tem gastos com isso, tem recibo, porque tem que ter o recibo certinho, porque isso, a Receita cruza os dados, tá? Certo. Daí você monta ela certinho, e lá no canto inferior do programa, ela vai te mostrar o que é mais vantajoso. Ah, tá, entendi. Posso pedir recibo para todos os profissionais de saúde que eu for? Pode. E é um recibo simples ou é uma nota fiscal? Então, pode ser um recibo simples, entendeu? Desde que tenha o nome e o CPF do profissional. E se ele não quiser dar? Acontece? Acontece. Tem uns até que cobram, infelizmente. Porque para ele vai aparecer entendeu? E querendo ou não, é um custo para ele, né? Entendi, tá. Joera, próximo assunto que o pessoal quer saber. Todo mundo que recebeu qualquer auxílio emergencial vai ter que declarar? Por exemplo, eu nunca declarei imposto de renda, mas eu recebi auxílio ano passado. Eu vou ter que declarar? Não. Não. Você recebeu auxílio, mas não atingiu aquele limite que eu tinha falado para você, de R$ 22.847,76, não precisa declarar imposto de renda, pode ficar tranquilo, não vai ter que devolver o auxílio emergencial. Ok. Tranquilo. Saquei FGTS emergencial, que também foi uma novidade do ano passado. Foi. Devo colocar isso no imposto de renda esse ano? Se você tiver que fazer a declaração, coloque, tá? Mas daí você coloca esse FGTS no rendimentos isentos e não tributáveis. Ok. Se eu não alcancei os 22 mil, nem precisa também nem preciso colocar não. ele. Ok. Próximo ponto, tenho um imóvel financiado, paguei só algumas parcelas. E aí, vou fazer meu imposto de renda, eu coloco ele o valor inteiro, como é que é? Então, esse caso aí muita gente faz errado também. Você sempre tem que fazer assim, financiou, vamos supor que você financiou em 2020, tá? Nos dados lá do ano anterior, no caso foi 2019, vai ser zerado. 2020, você vai somar tudo que você teve de gastos com o imóvel, tá? Desde parte de escritura, cartório, tudo, e as parcelas que você pagou, e somar e colocar lá. E na descrição, especificar tudo certinho, onde foi financiado, e contar a historinha, né? Entendi. Para a Receita Federal. Eu preciso anexar documentos, por exemplo, cópia dos boletos, alguma coisa, não? Não. Nem tem onde anexar, Renan. Muita gente pergunta isso para mim, mas não tem.
não tem aonde. Então é só colocar o valor lá. Só colocar o valor e especificar. Maravilha. E agora, um outro assunto também que muita gente manda pra gente aqui no jornal e muita gente tem medo, a famosa malha fina. Cair nela, o que acontece? Então, a malha fina, hoje em dia, você não precisa nem ter muito medo, porque assim, se você receber uma notificação, alguma coisa, a única coisa que você tem que fazer é ver. Hoje tem um portal na Receita Federal, que é o ECAC, que eles chamam um portal da pessoa física, que você entra lá, né? Você faz um código de acesso, entra lá e lá você vai ver o que está acontecendo com o seu imposto de renda, ano a ano, tá? E daí, na hora que você entrar lá e ver o que está acontecendo, vamos supor que, vou te dar um exemplo, a pessoa esqueceu de declarar um rendimento dele, por exemplo, um médico, que presta em vários consultórios ou vários hospitais, às vezes acaba esquecendo de pegar, entendeu? Já aconteceu isso com um cliente meu. Então, é só ele entrar lá, ver o que está acontecendo e fazer retificadora. Lembrando que tem que ser feita a retificadora rapidamente, tá? Se ele demorar para fazer, daí pode haver uma multa, entendeu? De até 20%. Agora, vamos supor que a pessoa colocou uma despesa lá para diminuir o imposto, mas não houve aquela despesa. Entendeu? Tem muita gente que já fez isso, já foi pego, caiu na malha, daí é aonde dá o grande problema, que pode chegar a uma multa de até 75% do imposto devido. Daí é o problema. Entendi. Entendeu? Você que nos acompanha, estamos conversando com a contadora e sócia proprietária do escritório Lima Contabilidade, Joira Lima, tirando aí todas as dúvidas sobre o Imposto de Renda 2021. Envie aí seu comentário, a sua participação, se você já declarou, não declarou, se está em dúvida, enfim, mande aí sua participação conosco. Joira, e se eu não entregar a declaração? Cansei disso, não quero entregar, não preciso prestar conta ao governo. E aí? Então, se você não for obrigado, nenhuma das hipóteses, não entrar em nenhum detalhe aqui que tenha que entregar, não tem problema. Muita gente, às vezes, vai lá todo ano para mim, Joira, precisa entregar? Daí eu olho e falo, não, esse ano você pode ficar tranquilo, não precisa entregar. Ok. A pessoa não entrega. E aí, preciso, mas eu não quero. Cancela o CPF. Tá. É aí que tá automaticamente? Automaticamente, assim, depois que termina o prazo do imposto de renda, dá um prazo, assim, a Receita, na hora que ela já verifica, né, porque é muito rápido isso, ele já cancela o CPF. Daí vamos supor que você vai fazer um financiamento, ou empréstimo, uma compra numa loja, alguma coisa, já vai dar lá um probleminha no seu CPF. Entendi. Entendeu? E daí, o que acontece? Além disso, vamos supor que depois você vai entregar após o prazo. Tem a multa, né? A multa que é um valor menor, né? Mas é R$ 165,74. Tá. Tô desempregado. Preciso declarar? Então, depende. Vamos supor que você está desempregado, mas você teve 2, 3 meses de rendimento que atingiu, não sei, entendeu? O valor. Entendi. Ou então você teve que nem eu falei para você, recebeu uma herança, entendeu? Então tem que ver todos esses casos. Entendi, tá. Joira, tem uma dúvida muito interessante que é a seguinte: declarei o ano passado, declarei em 2019, declarei em 2020. 2021, automaticamente eu preciso declarar mesmo que eu não tenha mais aquela renda que eu tinha o ano passado, ou eu posso parar de declarar? Você fala em relação a bens ou em relação a rendimento? Rendimento. Por exemplo, eu trabalhava em 2019, 2020 e ganhava 8 mil por mês, certo? Em 2018, 2019. 2020 eu saí do emprego. Preciso declarar imposto de renda agora ou posso parar de declarar? Se em 2020 você não teve nenhum rendimento, você não precisa declarar. Tá. Entendeu? Se rendimento seu foi 0. Entendeu? A não ser que você tiver algum rendimento isento que atingiu o valor dos 40 mil. Ok. Então, muita atenção aí, muita gente com dúvida, principalmente porque foi mandado embora ou porque foi afastado do emprego. Então, fique bem atento a isso e já sabe, se precisar, o Escritório Lima tá lá de porta aberta, né, Joira? Com certeza. Trabalhei como MEI em 2020. E aí, declaro, não declaro? Isso aí é uma grande dúvida. Muita gente me pergunta, porque hoje a gente está com muitas pessoas que são microempreendedores, né? Porque é uma alíquota bem baixa, que hoje compensa você ser um MEI, né? Sim. E funciona assim, Renan. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela tem que pegar
o rendimento dela, vamos supor que ela faturou R$80 mil. E daí, ver o que ela teve de despesa, deduzir isso daí. Cada atividade, ela tem um percentual isento, entendeu? E como cada um tem o seu percentual, então a pessoa tem que vir até o contador ou dar uma ligadinha pra gente lá no escritório e a gente fala e explica certinho caso a caso, porque geralmente assim, que nem comércio, o comércio, de acordo com a lei, ele tem 8% de isenção. Entendeu? Então ele tem que abater esses 8%, a isenção vai lá em nos rendimentos isentos, e o tributável vai no tributável. Então, de acordo com, fizer o cálculo, se atingir os 28.559, vai ter que declarar. Entendi. Entendeu? Tá. Então tem que fazer esse cálculo. Então é mais ou menos assim, pega a receita bruta, tira uma porcentagem de despesa, isso. E o que sobrar, se passou de 28 mil, tem que declarar. Ok. Mais ou menos isso. Como se estivesse fazendo uma conta do que é despesa da empresa e do que é lucro próprio dele. Isso. E daí a receita, ela dá uma isençãozinha para você, entendeu? Para você jogar em isentos. Ok. Joira, tô pagando aluguel. Declaro, coloco isso no imposto de renda? Não? Como é que é? Moro de aluguel. Ó, a Receita Federal fala que você é obrigado a declarar o aluguel, tá? Só que isso aí não vai te dar nenhum benefício. Tá? Então seria só você declarar lá que você paga o aluguel, mas não vai abater em nada. Não vai abater em nada, nem em conta, nada. Nada. Nem no imposto, nada. Não abate. Tá. E já estamos chegando numa das coisas que o pessoal mais gosta, restituição. E aí, fui restituído, quando é que cai meu dinheiro, como é que funciona, tenho que ter conta, como é que é? Então, a restituição, ela começa agora em maio, tá? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas que têm restituição, que a maioria já está acostumada, quem realmente tem, vim antes, né, o quanto antes, porque quanto antes você declara, mais rápido você recebe a restituição. Esse ano, que nem o ano passado, são recebidos em 5 lotes, que é maio, junho, julho, agosto, setembro. Esse ano está no mesmo cronograma? Tá. Sempre o último dia. Quanto mais eu atrasar a minha declaração, mais pro final eu vou ficar. Você vai receber. Entendi. E aí, eu não tenho conta corrente. Tenho que ter para receber? Como é que é? Você tem que ter pelo menos uma conta poupança. Tá, no meu nome. Sempre no nome, no nome da pessoa, no CPF. Não posso usar o nome da minha esposa, nada? Não pode. Isso é até uma segurança para a pessoa, né, Renan? Ok, entendi. Se não tiver conta, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu sempre falo pra pessoa, vai lá e abre uma poupança rapidinho. Pelo menos a poupança que não tem taxa. Não tem taxa, né? Maravilha. Joira, estamos chegando ao fim. Queria agradecer a sua participação. Tem mais assunto que você acha importante a gente ressaltar? Olha, tem uma coisa que eu sempre falo pro cliente. Vamos supor que você não precisa fazer declaração, mas você vê que lá na parte de imposto retido na fonte, às vezes já teve vários casos que às vezes a pessoa tem 500, 600 reais para voltar para ela. Mas ela não atingiu aquele valor, daí ela vem e fala pra mim, Jory, mas e aí? Às vezes a pessoa nem vem, né? Fica aquele dinheiro pro governo. Então, declara, gente, pra pegar esse dinheiro de volta. Pra não ficar lá. Entendeu? Porque é um benefício pra você. Entendi. Jory, e pra finalizar, posso fazer sozinho? É melhor eu procurar um escritório que tem confiança? Como é que é esse processo? Parece que esse ano tá podendo fazer até pelo celular também, né? Tem um aplicativo da Receita Federal que você baixa, né? E faz pelo celular. Tá. Mas a recomendação é sempre procurar um profissional. Eu falo, gente, porque assim, como é uma vez por ano só, né, Renan? Se fosse uma coisa que você tivesse que fazer sempre, né? Então, procure um profissional que entenda, né? Para não dar erro. Porque, às vezes, qualquer coisinha que você faz, ou você paga mais imposto, ou paga de menos e a Receita Federal vem atrás, daí aquilo lá que ficou de menos vai gerar juros. Entendeu? E vira uma bola de neve, né? Entendi. Então, na pior das hipóteses, com confiança, é melhor procurar um escritório, um profissional de sua confiança. E aqui estou falando de Lima Contabilidade. Joira, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu tempo, tirando as principais dúvidas aí. E se você que está em casa nos assistindo tem mais dúvidas, pode procurar o Escritório Lima, dá uma ligadinha lá, fala que você assistiu o programa e quer conversar com a Joira, que a Joira está lá para te atender, não é mesmo, Joira? Isso aí. Estamos lá para tirar qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar. Muito obrigado, uma boa semana. Igualmente, né? Muito obrigado para você que nos assistiu e até a próxima.